base estadual. Mas a prioridade da nossa aliança, fora esses dois partidos, qualquer outro partido que faz parte da base federal ou da base estadual, nós estaremos autorizados a fazer alianças. E o PSD? O PSD, o Partido Novo que está surgindo aí, há essa perspectiva, na sua opinião, já que o partido foi criado agora, não deve estar incluído nessa resolução? Houve já uma posição da executiva, é óbvio que isso vai para o diretório ainda, foi defendida pelo presidente Rui Falcão, de que o PSD também fará parte do bloco de alianças naqueles municípios que não hajam grandes conflitos, como todos os partidos. Isso é natural, é um partido novo, tem uma composição de pessoas de vários partidos, mas onde tiver aproximação não há impedimento pela resolução nacional do PT. Agora, deputado, há uma ala petista que defende firmemente que o Wellington Dias, que é o mais expoente nome do PT, principalmente a nível de votação em Teresina, se coloque logo como candidato à Prefeitura de Teresina. E há uma outra ala que acha que o Wellington deve se preservar e ser o trunfo do PT para as eleições daqui a 3 anos, para uma eleição estadual. O senhor pensa o quê, deputado? No primeiro momento, eu me incorporei muito à tese do Wellington, candidato a prefeito. Mas fui convencido, tanto pelo Wellington como por os que compreendem que a candidatura do Wellington em 2012 não é prudente para uma candidatura de 2014, que é a nossa prioridade. Então hoje eu me incorporo na linha que o Wellington não deve ser candidato a prefeito, vamos preservá-lo mesmo, porque está fazendo um grande mandato no Senado e existe praticamente um sentimento muito forte no Piauí pela sua candidatura 2014 e como candidatura 2012, isso deixaria a gente numa situação bastante complicada. Caso seja eleito, depois ter que renunciar, ou por a condição de ir eleito não poder renunciar, ter um compromisso com a cidade, eu hoje estou defendendo não a sua candidatura a prefeito, mas trabalho pela candidatura própria a prefeito em Teresina, porque o PT já acumulou uma musculatura muito grande aqui em Teresina, historicamente é um partido dos mais votados, como foi na última eleição, quando você soma os votos de deputado estadual, quando você soma os votos de deputados federais, o partido tem aparecido isoladamente como o partido mais votado ou entre os mais votados. Então, por conta disso, eu defendo a candidatura própria, mas não deve ser o Wellington Dias. O senhor disse aí que o senador Wellington Dias foi um dos que o convenceram, né, de que ele deve ser preservado para 2014. Isso significa o quê? Que ele não é candidato? A prefeito. Sim. Estamos trabalhando, eu estou dialogando com a executiva, tem uma parte da executiva municipal que defende isso. Me reuni no último sábado com este time que bem intencionado, e eu compreendo a forma do debate, mas fiz a minha defesa lá de que não deveremos insistir nessa tese, que o Wellington não deve ser candidato a prefeito. Nós temos outras alternativas. A discussão no PT é o seguinte: aqueles que estão sem mandatos e automaticamente também não estão no governo de Wilson Martins, defendem que o PT precisa colocar a sua militância para trabalhar, e isso, a sua militância trabalhando, seria incorporada ao serviço público, trabalhando para o público, não é cargo, é trabalhando para o público. E outros que entendem que não, que o Wellington deve ir para 2014. Eu soube até que o Salles escreveu uma carta de forma pesada para o ex-governador Wellington Dias. Teve isso? Eu não conheço a carta, eu conheço o sentimento do Salles e eu acho que a sua defesa é bem intencionada, no sentido da convicção dele de que o Wellington deve ser candidato a governador, né? E eu estou dialogando com o Salles também, mostrando que não é prudente. Eu também tinha esse sentimento no primeiro momento, hoje fazendo aqui, digamos assim, o olhar do xadrez político, realmente não é a melhor saída. Então, o Salles é um grande amigo, inclusive votou em mim e estou fazendo um esforço muito grande para que ele compreenda que o PT deve ter candidatura própria, mas não deve ser o Wellington. Agora, por exemplo, essa questão da carta do Salles, ela se deu mais em função de que o senador, a executiva municipal, aguardava que o Wellington definisse essa candidatura até 30 de junho, por aí. Mas o senador postergou o anúncio dessa decisão e, por essa razão, o diretório ficou frustrado, né? Se frustrou em função dessa decisão. Agora eu quero saber, o Wellington não sendo candidato, o PT obrigatoriamente deve ter um candidato ou deve buscar alianças com partidos que tenham, vamos dizer, candidaturas com perspectiva de chegar lá? São duas coisas, Paulo. A primeira coisa é que calendário político nunca é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Porque
é um calendário que implica em muitas negociações, em muitas conversas. Então não adianta, é dia 30, é dia 15, isso não pode ser assim. A gente tem uma possibilidade, a gente vai trabalhando, mas não tem como fechar um calendário com tanta precisão. É o primeiro ponto. No que diz respeito às candidaturas próprias, nós temos dados repetidos que o PT no Piauí e em Teresina, o partido mesmo, a pessoa jurídica partido, ele tem uma simpatia em torno de 30% dos teresinenses e dos piauienses. Não é pouca coisa. A sigla partidária. O segundo colocado, que é o PSDB, está em torno de 8%. Você tem uma ideia de umas 3 pesquisas que temos se repetindo, que é mais ou menos o cenário nacional, onde está em torno de 28%, e novamente o PSDB é o segundo, em torno de 8%, 9%. Quem tem hoje uma simpatia desse tamanho não pode se abster de apresentar uma candidatura, e há uma recomendação da direção nacional para as cidades acima de 150 mil habitantes, o PT deverá apresentar, quando possível, candidatura própria. E aí, sobre isso, não está dialogando. Eu vou aqui, nem ouvi ainda, não sei nem a sua posição. A dona Rejane Dias foi muito bem votada aqui em Teresina, né? Tem feito um trabalho destacado, um trabalho muito bom. Se por acaso ela tiver simpatia com uma oportunidade como essa, eu acho que é um nome que não pode ser desconsiderado. Mas temos outras alternativas, não é a única. Então, quem tem tantas alternativas como o PT, não tem sentido se abster, pelo menos no primeiro turno, de apresentar uma candidatura. O segundo turno, aí a gente rediscute, e acredito que aqueles partidos, caso o PT não vá para o segundo turno, que eu acho que vai, né? Mas se não for, pode apoiar um outro partido ou até receber apoio de um outro partido da base que deu sustentação ao Wellington Dias nas últimas eleições. Agora, o que se comenta também é que se o Wellington não for candidato, a aliança é com o PTB, que o PT indicaria, inclusive, o nome do vice do prefeito Eumano. Mas peraí, aí diz que aí entra o seguinte, diz que aí o prefeito Eumano é uma aliança com o PTB. E o PTB já ficaria com um compromisso de apoiar uma eleição para o governo do estado do ex-governador Wellington Dias. E o PT automaticamente com o compromisso de apoiar a reeleição de João Vicente Claudino para o Senado Federal. Isso tudo são apenas comentários, né? E o governador Wilson estaria de fora desta mesa. Por isso que não é bom fazer isso. E aí diz que um amigo ouviu ele numa mesa dizendo: querem me deixar de fora? Pois me deixem para ver o tamanho da confusão. Não, veja só, primeiro não é pelo... A gente não trabalha com ameaça nem com... Não, eu não estou dizendo que ele disse, ele fez. Não sei, caso tenha acontecido, não sei se aconteceu. Pois é. Mas eu acho que pela lógica meio de construção coletiva, né? Na lógica de construção coletiva, eu acho que não é prudente exatamente se coligar com o PTB, né? Exatamente porque a base que deu apoio ao Wellington Dias e que tem possibilidade de dar este apoio em 2014 é muito maior do que o PTB. Então você já estaria praticamente assumindo uma posição na base estadual. Por isso, tanto o PTB, como o PSB, como o PMDB, como o PDT, como outros partidos da base, são importantíssimos. Então, a forma mais prudente que eu defendo é a candidatura própria, porque a candidatura própria conduz a um segundo turno, uma aliança que perpassa naturalmente isso, porque aí já é um outro jogo, é uma outra composição. A sociedade já diz quem é que quer para um segundo turno. Então, eu também me somo ao sentimento da candidatura própria, até mesmo para não ferir nenhum dos aliados que são importantes para nós. Agora, quanto a tese de já ter um acerto para 2014 com o PTB, eu defendo isso, né, fazendo o que nós estamos trabalhando no Estado como um todo. Tanto o PTB, como o PSB, como o PMDB, tem que construir isso, mas não colocar na capital. Nesse acordo aí, o governador está certo, ele está de fora. Pois é, por isso que só tem uma vaga para o Senado. Embora verdade. Ele tenha dito que não é candidato, foi muito cedo que ele disse, mais tarde, se ele decidir disputar o Senado, já tem lá uma vaga decidida que é para o senador. Correto. Decidida assim, o apoio para o senador João Vicente Claudino. Então, deixaram o homem de fora da mesa. Até por isso que eu também defendo a candidatura própria, para isso não acontecer. Não é prudente, né, a gente fazer um acordo para 2014 nesses níveis, né? Eu não faria. Agora a executiva é... Agora também, por outro lado, é bom a gente lavar a roupa aqui, que o deputado Assis é bom porque ele abre o jogo. Olha, também por outro lado, que se o Wellington fosse prefeito, o governador Wilson teria interesse do governador Wellington ser prefeito. Porque aí é menos uma dor de cabeça na eleição de 2014. Porque quem vai tirar o candidato do bolso é o governador Wilson.
Quer dizer, tem toda essa conjuntura. Como é que o PT vê? Mas completando aí o raciocínio do Silas, até porque a candidatura do Hélio a prefeito, não sei se no PT avalia dessa forma, de que o Hélio, sendo eleito prefeito de Teresina, ficaria mais difícil ele renunciar em 2014. Isso, essa é a história. Exatamente. É nessa direção? Eu tenho esse raciocínio. Quando eu defendi a candidatura do Hélio, eu não tinha parado para analisar isso. Hoje eu percebo que fica realmente muito tênue uma ligação do Hélio com a capital e de ter que renunciar para ir para o Estado. Quer dizer, pode criar um desconforto. Então, até por conta disso, hoje eu tenho dialogado no sentido de que o Hélio não seja candidato, porque entre a prefeitura e a possibilidade do Estado, que é um nome muito forte, precisamos reconhecer que é forte, né, prefiro preservá-lo para o Estado. E espero preservar para o Estado com o apoio do PTB, com o apoio do PSB, com o apoio do PMDB, reconstruindo toda uma base que já apoiou quando ele foi governador das duas últimas vezes. Tá certo, deputado Assis Carvalho. Estão perguntando aqui pela PEC 300, por exemplo, se eu tenho notícia, informação? Tenho. Existe uma comissão no Congresso trabalhando algumas PECs, que é a 29, que é o trás da saúde, tem a PEC 300, tem a PEC 63, que trata do agente comunitário de saúde. Então, existe um pacote de PEC que foi construído uma comissão para tentar apresentar uma alternativa, dialogando com o Executivo, e que elas possam entrar numa pauta de votação no segundo semestre. No que diz respeito à PEC 300, que é uma PEC muito forte, que tem muito apelo, né? O que é que existe hoje dentro do parlamento? É exatamente a questão da posição da quebra de acordos federados. Por quê? Porque a relação com policiais é uma relação que implica exatamente no orçamento de cada estado. Então, no momento que o Congresso Federal determina uma carreira para essa categoria, naturalmente você tem que fazer isso dialogando com os governadores, porque a conta vem para o Estado. A nossa saída nós somos simpáticos à PEC, mas precisa encontrar uma linha de financiamento federal, porque mandar só a conta para os estados, você viabiliza a PEC, mas inviabiliza os estados. E não se conseguiu ainda identificar qual é a linha de financiamento. Então, por conta disso, é que tem ainda esses cuidados, mas eu acredito que a PEC ela tem força e ela será votada. Os governadores pediram a presidente Dilma para interferir junto ao Congresso para deixar isso para o próximo ano, a PEC 300? Os governadores não têm uma posição de colocar no segundo semestre. A posição de segundo semestre é da presidência do Congresso, da presidência da Câmara Federal, me permita. E os governadores querem que adie isso. Os governadores não têm simpatia, por isso que eu estou colocando isso. Pois é. Só dá para a gente pautar a PEC 300 se tiver uma alternativa de financiamento junto aos governadores. Ou para o estado de São Paulo, para o estado de outros estados mais ricos, isso não vale quase nada. Mas trazer uma conta muito alta para o Piauí, para Rondônia, aí não tem como. Você sabe que não teria lastro para poder viabilizar isso. Então, eu mesmo simpático à PEC 300, entendo que tem que encontrar uma linha de financiamento para se resolver esse problema. Não pode mandar somente a conta. O senhor faria o sacrifício ou a honraria de ser candidato a prefeito de Oeiras? Veja só, a minha prioridade hoje é o mandato federal, né? O mandato federal tem sido a minha prioridade. Eu sou um membro do partido que sempre respeitei a orientação partidária. O partido nunca tratou isso comigo como um interesse prioritário de eu ir para Oeiras, né? E se dialogar comigo, eu vou defender que prefiro permanecer no Congresso. Mas eu sou um soldado do partido. E o Wellington Dias na prefeitura, diz aqui o Francisco Macedo, lá de São Raimundo Nonato. Ele estará fora do processo em 2014 e o governador será Átila Lira. Não sei quem seria, eu só concordo que o Hélio sendo candidato a prefeito em Teresina, realmente fica muito difícil, né, a gente dizer para Teresina que ele vai ficar 1 ano e pouco e tem que renunciar para ser candidato a governador. Por isso, hoje eu defendo que ele não seja candidato a prefeito, que ele seja preservado para candidatura de governador 2014. A PEC 29, deputado, estão perguntando aqui, 29 é da saúde, né? Da saúde, exatamente. Eu sou da Frente de Saúde e na última quarta-feira nós tivemos uma longa reunião com a Frente de Saúde, com várias áreas de governo para viabilizar a sua votação. Está muito forte a decisão de ser pautada já em agosto. A previsão é que até o final de agosto ela entre para votação na Câmara Federal. O problema é que eu compreendo os mesmos problemas. Se a gente aprova a PEC 29
sem uma linha de financiamento bem definida, como a CSS, ou algum recurso do pré-sal, e aí eu estou defendendo que haja uma transição para que o pré-sal possa beneficiar a PEC 29, eu tenho um grande medo que novamente venha a conta somente para os prefeitos e os governadores. E hoje qualquer PEC que venha onerar os municípios e os estados, eu sou reticente. Eu sou resistente porque eu sou de um estado pobre e eu sei que mandar conta para o contribuinte, se não tiver uma contrapartida federal, a situação fica muito difícil. Então eu defendo a PEC 29, mas eu defendo que tem que ter uma linha de financiamento. E essa lógica está sendo trabalhada no Senado pelo Tião Viana, procurando uma alternativa. Nós estamos procurando um meio termo e eu espero que até o final de agosto a gente possa votar a PEC 29, mas tendo uma linha de financiamento bem definida. O pré-sal não seria uma alternativa? Só para encerrar a última pergunta. Por isso que eu defendo exatamente que a gente tenha uma linha de financiamento provisória, né, que ela seja realmente provisória e que ela vá, eu já conversei com alguns prefeitos sobre isso, ela vá sendo reduzida até chegar ao pico do pré-sal, que é em 2022. Em 2022, essa linha de financiamento, uma CSS, por exemplo, né, ela se extingue totalmente, mas tendo como compensação o pré-sal. Hoje nós temos um valor orçado em torno de 72 bilhões ano para a saúde. A forma que está sendo trabalhada a PEC 29 é que ela aumente durante 2 anos em 0,5%, passando em 2012 para 8,5%, em 2013 9%, 2014 9,5%, chegando a uma participação da federação de 10% em 2015. Então essa é a proposta. Eu ainda acho que esse 0,5% ele é muito pouco, porque ele só vai chegar ao teto desejado em 2016.